está aqui para falar sobre as mostras de decoração, especificamente sobre janelas Casa Cor. Então eu estou aqui com Carlos Amorim, que cuida da Casa Cor Bahia, né, Carlos? Isso. E vamos falar um pouquinho desse novo modelo, na verdade, dessa adaptação dessa mostra, né, de decoração. E aí, assim, primeiro, obrigado por estar aqui, por estar compartilhando isso com a gente. E eu te pergunto, vou começar logo com uma pergunta direta. Qual é o modelo que a gente pode, que nome a gente pode dar a esse novo modelo? É uma amostra virtual? Não. Não. Ela não é virtual, mas também não deixa de ser. Tá. É bem importante lembrar que nós estamos dentro da mostra. Isso aqui é um estúdio. Um estúdio de TV que é parte do Janelas Casa Cor. Exatamente, dentro arquitetado de um container. Por você, inclusive. Então, nós estamos dentro de um container que foi adaptado para ser um estúdio e funciona perfeitamente, inclusive em escala, porque eu fico surpreso com o tamanho dos equipamentos, eles são muito pequenos, não é? E tudo funciona a contento perfeitamente, é excelente isso. Bom, seguramente que Janelas Casa Cor não é uma amostra virtual. Sim. Seguramente que ela também é. Ela é uma amostra física que tirou partido, um partido inteligentíssimo de se fechar e ao mesmo tempo se abrir, sem que as pessoas tivessem que se aglomerar, que estar compartilhando dos espaços internos, de maneira que elas pudessem ter aquele contato sensorial limitado, porque a gente vive um período excepcional. É um ano, 2020 é um ano assombroso, não é? É inacreditável que a gente tenha passado por tanta coisa. Mas a gente fica mais forte, né? A gente vai ficando mais forte. De uma forma, sim. Foi preciso muita coragem para botar a amostra na rua. Eu sei, isso é verdade, né? E eu acho a proposta muito interessante. Super. Então, ao mesmo tempo que ela se abre, as pessoas também entram nessa intimidade do trabalho dos arquitetos. Sim. Que é um trabalho muito conceitual, porque está dentro de um espaço muito reduzido. Mas também que é amplificado, a realidade é ampliada através dos QR Codes, dos códigos QR. E através das plataformas virtuais, onde tem o depoimento do arquiteto, o tour virtual, a indicativo do mobiliário. Você pode matar a curiosidade do que você quer saber. Ficou ainda que mais completa até, não foi? Do que a amostra física só. Né? Eu acho que é indispensável. Eu também acho que não tem retorno mais, né? Não pode haver mostra física sem a realidade ampliada. Sem o tour virtual, sem o depoimento do arquiteto. Porque nem sempre o arquiteto vai estar ali o tempo todo. É verdade. Né? E aí a pessoa pode acessar. Tanto que a gente, para as próximas mostras, e é bom eu falar antes que os imitadores imitem. Vamos. Já tem vários planos, a gente está criando dois uhum. tipos de narrativa. Sim, sim. Uma que a narrativa é construída e chega até o espaço. Certo. Então, eu vou contar uma história, uhum. você vai pegar o QR Code antes, uhum. e vou contar uma história e você vai chegar no espaço físico. Então, a história termina no espaço físico. Certo. E uma outra narrativa que você chega no espaço físico e a história começa ali. Isso dá a possibilidade de você fazer muitas coisas legais. Verdade. Certo? Você amplia a realidade, amplia sensações, amplia o mercado, amplia a relacionamentos, amplia a quantidade de marcas. Porque Casa Cor não é apenas um evento de congraçamento. Ele perdeu há muito tempo essa característica. Isso. Ele tem objetivos muito claros. Exato. Né? Ele é um evento de relacionamento de marcas. Com o mercado. Com o mercado de uma maneira geral, com o segmento, com pessoas, com profissionais da área. Isso. É um estreitamento de relação, né? Onde você tem profissionais, como você falou, você tem um mercado preparado para isso e tem pessoas precisando dessas informações e desse mercado, né? Exatamente. E mais do que isso, como que você vê essa questão da amostra da Casa Cor, né? Após não que a gente não passou da pandemia toda ainda, mas após essa experimentação nossa
dessa vivência dentro de casa, a vivência de tudo dentro de casa, né? Tudo. Nunca se imaginou na humanidade passar por isso, onde você fica 24 horas dentro de casa vivendo tudo de trabalho, de escola, de doença, de saúde, de relações e tudo está dentro de casa. Essa relação com a casa muda. Mudou muito. Né? Mudou muito porque a gente não está falando só de tristezas e alegrias, que a casa também proporcionou intensamente, mas a gente está falando muito de uma convivência ininterrupta, onde a casa era o lugar mais seguro, né? Que você tinha. Era a metáfora da casa como refúgio, como lugar de abrigo, com a pandemia, ela se tornou brutalmente real. Exatamente. Então você passou a ter na casa aquele... É uma muralha que pode ser rompida, muita gente que se resguardou terminou tendo a doença. A gente conhece, na verdade a ciência conhece muito pouco ainda sobre essa peste terrível. Ela tem consequências comportamentais, assim, que eu não tenho como precisar, não é minha área, não sou especialista, mas eu tenho a intuição de que serão muito graves para o futuro. Mas a casa, ela, simbolicamente e do ponto de vista real, concreto mesmo, cotidiano, ela virou assim aquele bunker, o refúgio de segurança. E ao mesmo tempo, onde tudo acontecia. Onde os animais viviam, os filhos estudavam, a gente cozinhava, limpava. As relações se rompiam, inclusive, né? Porque tem muita gente que não conseguiu conviver com isso. E aí eu me pergunto, não vamos entrar nessa coisa, senão a gente vai ficar numa psicologia aqui que o tempo não vai dar. Mas assim, eu me pergunto, cara, será que isso tudo só forçou a gente ver uma realidade, né? Que estava aí. Então, relações mal estabelecidas, a casa não sendo a coisa mais importante. Tinha gente, a gente conhece muita gente que ela prefere ter uma casa toda bagunçada ou toda inadequada o que é uma loucura. Troca por um carro, né? Então o que é uma coisa muito louca. Gaston Bachelard, que é um pensador extraordinário francês do início do século passado, muito ligado à teoria da relatividade, a Einstein, escrevia muito sobre poética. E era apaixonado por Marc Chagall, por Blake, por outros poetas assim, simbolistas, bem fortes e tal. Ele dizia que a casa o espaço da casa é um microcosmo tão complexo que reflete quase tudo da sua própria personalidade. Então, se a sua casa é uma bagunça, é porque a sua cabeça é uma bagunça. E quem conseguiu se organizar assim durante esse período da pandemia, o mais agudo, onde ficamos aí, eu acho que 120, 150 dias, totalmente muito trancados, isolados, com medo assim, irracional, beirando o irracional. Olhar para casa foi uma coisa muito importante. Olhar e ver, mas eu não gosto disso, ou eu gosto daquilo. Porque eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo. Tem várias filosofias que acreditam que a organização do ambiente pode modificar o campo energético, a vida das pessoas. Mas independente disso, olhando de uma maneira muito ocidental mesmo, a estética tem um papel relevante na vida das pessoas. A arte, por exemplo, traz conforto. As antiguidades, uma coisa velha mesmo, ela traz memórias que preenchem a sua vida. Então as pessoas começaram a tirar fotografia dos armários, dos álbuns e botar, lembrar de outras pessoas, de gente querida. Que não podia estar perto e que você foi simbolizando, arranjar uma obra de arte, pendurar uma fotografia. A fotografia é um tipo de arte que popularizou muito essa relação entre o morar e o ter arte dentro de casa, sobretudo por causa do custo. Verdade. Ela, ordinariamente, apesar de ter fotógrafos caríssimos, é bem mais barata do que obras de arte em suportes mais tradicionais. Então, eu acho que isso mudou muito a percepção das pessoas e também o fato da tecnologia lhe permitir trabalhar em casa e você se tornar muito mais senhor do seu próprio tempo, da sua organização. E aí você cuidar de sua casa
Assim, e ver onde está errado, né? E ver esses pontos. Outro dia eu vi um vídeo do cara tentando trabalhar e aí ele fica numa reunião completamente sem graça porque a moça tá tirando os meninos que estão fazendo uma confusão, tá arrastando os meninos pelo braço. Aí você pensa, gente, isso é uma realidade que precisa ser trabalhada, né? Como é que esses meninos estão ali interferindo num espaço que deveria estar reservado para aquela reunião? E você começa a estabelecer essa relação dentro de casa, né? Que antes não estava sendo... O que você fazia? O menino está enchendo o saco, tá uma barulheira danada, eu pego minhas coisas e vou para outro lugar. Vai para o escritório, vai, sei lá, para uma área de reunião. Mas agora não, você teve que estabelecer isso de uma forma coerente, saudável, respeitando todo mundo. Tem um aspecto super interessante que é o seguinte. A tecnologia nos deixou... cada vez mais isolados, sim, né? Sim, porque sim. cada um fuçando no seu celular, no seu smartphone. Não tinha nem TV hoje. Outro dia eu estava conversando, tem gente que não vê TV. Eu que quase só não tem ligo, streaming. quando eu vejo, eu não tenho... Que nem tem TV, assim, não tem TV no sentido literal, assim, não tem uma assinatura não tem aparelho, de TV. Né? Também não tem nenhum tal. aparelho. Tem um monitor maravilhoso, onde vem com alta Aham. resolução, streaming. Aham. Mas isso foi isolando as pessoas. E a casa sentiu necessidade de abrir a planta. Sim. A ideia do conceito aberto foi uma ideia que, originalmente, ela tinha um objetivo de juntar as pessoas em alguns momentos. Mesmo que você tivesse com a cara enfiada no celular, você ia passar pela pessoa que estava cozinhando, pela outra que estava lendo um livro e aumentando esse nível de interação e convivência. Com a pandemia, isso virou uma urgência, porque as pessoas tinham que ter um espaço maior para conviver, que não fosse o confinamento de uma pequena sala, de um pequeno escritório. Então, muita gente passou a utilizar os seus espaços maiores de outra forma. A inutilidade de uma sala de visitas, como tinha no século passado, ou do tal living, eles têm que ser ocupados, têm que ter função, as pessoas têm que conviver naquele espaço. Acho que a mostra trouxe muito isso como conceito, né? Muitos espaços que trazem esse conceito, o uso de cor, o espaço curador e todas essas coisas que aumentam as dimensões com boa técnica. Perfeito. E espaços também, você falou bem aí, espaços também que trazem uma individualidade também dentro da própria casa como um todo, né? Isso. Eu acho que isso também é super importante. Tem o caso de spas, né? De banheiros aqui na própria mostra. O banheiro mostra, aqui, né? O banheiro de Stephanie. É incrível, porque o banheiro virou o refúgio do refúgio. O refúgio 100%, né? Então isso também é uma realidade que precisa ser reconhecida dentro dos espaços, né? Não dá pra gente fechar o olho para isso. E a gente como arquiteto e como vamos dizer assim, percepção dessa necessidade dessas novas pessoas, porque as pessoas elas foram muito transformadas nisso tudo. Foram, né? seguramente. Então, seguramente a gente não vai estar fazendo projeto para as mesmas pessoas de antes. Não, né? seguramente não, são outras pessoas transformadas pela experiência e os profissionais também transformados. Sabe, acho que os profissionais foram muito transformados e os que aproveitaram essa oportunidade tiveram um ganho muito grande. Pessoal e profissional. Tá, me fala só um pouquinho, que a gente já está com o tempo corrido, mas me fala um pouquinho das próximas ideias, dos próximos caminhos agora, né? A gente está marcado para setembro a nossa Casa Cor Bahia. Inicialmente normal, né? Normal, assim, é um evento, dela. acredito que deva ser no formato tradicional. Sim. Nós estamos estudando a Casa Cor Verão, que seria em 1º de fevereiro, na Praia do Forte. Talvez ela aconteça, a gente está conversando com as autoridades sanitárias. E seria também uma visitação já normal. Ocorre agora do Rio de Janeiro em janeiro. E vai ser um experimento para a gente saber como vai ser. Né? E a Bahia assumiu a Casa Cor Sergipe. Agora é nossa também. Que legal! E em julho a gente estreia o Janelas Casa Cor Sergipe, em Aracaju. Olha, em julho, que legal. Um evento no shopping, Rio Mar, e outro no Parque da Sementeira.
Ai, que bom, que então bom. são muitos planos. São muitos planos. Vai chegar um ano novo com muita coisa, né? Espero assim, que sim. Transformada, eu espero diria. Que sim, espero que sim. Vai sim, vai, com certeza. Que bom. Gente, a Janelas Casacô é um conceito interessantíssimo e aconteceu em todas as Casacô, né? No Brasil inteiro, com o mesmo conceito, que foi de espaços em containers inicialmente, né, Carlos? Ou seja, foi um desafio muito grande para quem produziu esses ambientes, porque você tem um espaço totalmente limitado, né, dentro de um container, mas também reflete uma realidade da vida da gente, cada dia com apartamentos menores, espaços menores. Então, acho que foi um desafio e foi um mostrar possibilidades para as pessoas também, que aquilo é possível, né, de se tornar um espaço, mesmo pequeno, um espaço adequado. Isso foi muito bom e também levantou o astral das pessoas. Eu acho. Deu uma levantada no astral e sacudiu o mercado. Eu acho. Deu um ânimo, um gás. Foi bacana. Foi bacana, eu também acho. Achei. Eu acho que a gente fecha esse momento, né? Eu acho que com a chave de ouro, porque foi bacana mesmo, assim, deu uma sacudida em todo mundo que está envolvido nesse mercado. Gente, olha, o assunto é maravilhoso. Continua com a gente aqui no canal, tem muita coisa legal sobre arquitetura, design, paisagismo, organização, enfim, tudo para você morar bem, viver melhor. Então fica comigo, casa comigo, que a gente está aqui sempre te esperando.